Muito boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, que sempre nos acolhe de forma tão especial. Nem todos enxergamos a beleza que já reponta na terra sofrida. Há muitas flores pelos caminhos, nos aguardando à disposição para vencer as distâncias emocionais e espirituais que nos separam muitas vezes. O convite é o mesmo que Jesus nos fez de muito tempo e agora nos chega sob uma óptica nova, profunda, compatível com a época em que nós estamos vivendo. Hoje é o dia, e agora é o momento de decidir, de optar, compreendendo bem o significado desta proposta. É o que buscaremos trabalhar nas reflexões desta noite. Então, eu rogo uma vez mais ao Divino Jardineiro, incansável, que nos envolva e nos guarde em sua paz, por todo esse tempo que permaneceremos aqui juntos em torno desse tema, que sem dúvida nenhuma agrada muito aos nossos ouvidos. É tão bom pensar que há flores no caminho, muitas flores nos caminhos de nossas vidas. E ele então, esse jardineiro incansável, nos chama a atenção e nós iremos reproduzir nesses textos que estão no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, bússola segura para as nossas vidas, no item 5, onde o Espírito de Verdade, o próprio, nos diz: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão que socorre os infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. É um texto maravilhoso, tocante, emocionante. E eu gostaria de trazer a atenção para essa afirmativa. Vendo o céu, cai nos abismos do erro. E aqui claramente poderemos perceber que há duas escolhas, duas alternativas, porque a vida se nos apresenta desta maneira, recheada de circunstâncias, de oportunidades, onde necessariamente precisamos fazer escolhas. E aí optamos por esse ou por aquele caminho. E, naturalmente, as nossas escolhas trarão as consequências. Então, fica muito claro
para nós, nesse texto, esse ensinamento do Mestre querido, que mostra para todos nós que tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de opção. Tudo é uma questão de seguir por aqui ou por ali. Aí, é claro, pensaremos, e como fazer as melhores escolhas, a fim de que encontremos com maior clareza as flores pelo caminho. Então, para nós todos, é um desafio, é desafiador ter essa serenidade, ter essa lucidez, ter esse discernimento, a fim de fazer a melhor escolha nas experiências naturais aqui da Terra, uma vez que cá estamos todos nós, em provas, em experiências. Então, sem dúvida nenhuma, é um grandioso desafio. É uma questão de escolha. E aí a questão 843, iremos fundamentando alguns aspectos, a fim de que todos nós possamos convergir para um raciocínio comum. Tem o homem o livre arbítrio de seus atos? A resposta dos espíritos. Pois que tem a liberdade de pensar, tenha igualmente de obrar, de realizar. Sem o livre arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, todos somos livres, totalmente livres nas opções que faremos. Todos somos. É claro que teremos apoio nas nossas escolhas, apoio, porque, primeiramente, a decisão sempre será nossa. Aí obteremos apoio para ela, conforme a natureza dessa escolha, será a natureza do apoio que nós teremos nessa decisão, nessa escolha. Todos nós dispomos da faculdade de discernir, salvo aqueles que tenha algum tipo de demência ou de distúrbio. Tratamos das pessoas, distúrbios mentais. Tratamos das pessoas em condições normais de raciocínio. Então, dentre esses, todos nós temos faculdade para discernir. O que o livre-arbítrio nos proporciona. Tudo quanto podemos e que queiramos. Tudo aquilo que pudermos realizar de acordo com a nossa vontade. Embora a fatalidade do destino, embora exista uma fatalidade do destino, que significa dizer as consequências dos nossos atos. As consequências dos nossos atos, fruto das nossas escolhas, se faz para nós uma fatalidade. Porque nós construímos os nossos destinos a cada dia, a cada hora, a cada momento em que vivemos, em que experimentamos as circunstâncias mais diversas, mais variadas nessa convivência onde nós nos encontramos inseridos. Muitas vezes, a precipitação na escolha provoca consequências de difícil solução, quando nos precipitamos. E é natural que muitas vezes a gente se precipite, porque nós estamos inseridos num processo de evolução em que os impulsos ainda fazem parte da nossa natureza. Os impulsos irrefletidos ainda fazem parte da nossa natureza. Porque aí, pela consequência dos impulsos irrefletidos,
que experimentamos o resultado, agradável ou não, que fará com que, com o passar do tempo e a maturidade, possamos aprender a discernir melhor, a não tomarmos decisões precipitadas pela própria experiência, a vida ensina. Então, cuidemos para que os nossos atos sejam resultado de reflexão, de pensar, que nos propicie a escolha certa do caminho a seguir. Então, nós já iremos percebendo que um recurso que todos temos à nossa disposição nessa escolha do caminho será o discernimento, a reflexão, o pensar antes. É tão interessante que André Luiz nos diz que desde a nossa criação, desde o princípio, até as primeiras experiências num corpo humano, para as experiências reencarnatórias, vivenciamos todo esse período para aprender a pensar. E daqui para a nossa destinação, que é a plenitude ou a pureza de espírito, será para aprender a pensar o bem. Que interessante. E aí nós, observando muitas vezes o nosso próprio comportamento, a forma como nos conduzimos na vida, em quantos momentos agimos para depois pensar. Foi mal. Quantas vezes agimos para depois pensar pela consequência. E depois, à medida em que a gente vai amadurecendo um pouco mais, a gente quase age simultaneamente ao pensar. E depois de um pouco mais de experiência, nos referindo à rotina, aos dias, às atividades comuns do dia a dia, a partir da experiência, da maturidade, a gente começa a pensar um pouco antes de agir. E aí nós percebemos o quanto isso faz a diferença no que a gente experimenta depois da decisão. Porque quantas vezes a gente se arrepende pela consequência de uma decisão impensada. Então, o primeiro recurso que poderíamos pensar, que todos temos à nossa disposição, é a capacidade de discernir antes da escolha. Então, avançando um pouco mais, nós lançamos mão para essas reflexões tão importantes, além do Evangelho segundo o Espiritismo, que será sempre o nosso norte, quando se trata de comportamento especialmente, mas também as obras de Joana de Ângeles, e hoje em especial, Vidas Vazias, Joana de Ângeles Espírito, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 7º. Nos diz assim: a conduta correta não é mais uma virtude nos dias atuais, mas um dever que se faz necessário ser exercido conscientemente, sem a possibilidade da falta. Para que assim ocorra, o Evangelho de Jesus oferece para nós a mais eficiente proposta moral e espiritual para o processo de evolução. Porque haveremos todos nós de aprendermos a escolher os caminhos onde mais flores encontraremos, onde mais fácil será encontrar flores. Então, o Evangelho, as orientações ali contidas, é o mais excelente recurso para nós aqui na Terra. É uma bússola segura, é um norte seguro nesse processo de evolução
que se estabelece através de inúmeros períodos reencarnatórios, em circunstâncias mais variadas, onde a gente tem a oportunidade do reencontro com aqueles com os quais nos comprometemos em épocas diferentes e que agora a vida nos reaproxima, a fim de que a gente possa ressarcir, reparar, perdoar e estabelecer sentimentos mais agradáveis, sentimentos que nos façam mais felizes. Além disso, sem dúvida nenhuma, a experiência no plano físico tem por finalidade o nosso aprendizado, a fim de que mais rapidamente possamos alcançar o que todos nós sonhamos, o que todos idealizamos, que é a paz, que é a felicidade. O conhecimento do Evangelho, então, é prática. O seu conhecimento e a prática proporcionam para nós responsabilidades irrecusáveis, que se transformam em compromisso de imediata aplicação, na medida em que a gente vai folheando o Evangelho e vai encontrando ali essas orientações que lemos, que refletimos e que faz sentido para nós. Fazendo sentido para nós, a gente retém. Retendo é natural a aplicação, num processo do aprendizado. Nós vamos em busca, agora, da identificação de alguns aspectos que nos facilitem a compreensão dessa tão desafiadora proposta, que é de aprender a fazer as melhores escolhas nos caminhos da vida no plano físico. Então, nós faremos alguns contrapontos, algumas possibilidades de caminho, esse ou aquele, nos aspectos rotineiros da nossa vida, do nosso dia a dia, o que normalmente comparece e as possibilidades diante daquela situação, para nos situar com relação às nossas escolhas. Porque penso muito sobre isso sempre, quando estudando a doutrina espírita. Espiritismo ou cristianismo, que é a mesma coisa, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo, é a boa nova, aprofundada, ampliada, a fim de facilitar a nossa compreensão. Sempre que paro para pensar a respeito desse conjunto de ensinamentos, eu concluo para mim mesmo que só fará sentido se for aplicável no nosso dia a dia. Que não seja para nós, como foi no passado, uma letra morta, sem sentido, sem significado, apenas informação, mas que seja para nós agora, nessa oportunidade tão significativa, nos tempos em que vivemos, uma possibilidade de aplicação na nossa vida diária, na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa vida de relação com tantas pessoas, no ambiente do trabalho, onde quer que estejamos, no lar, com amigos, com desafetos, que seja para nós aplicável no nosso dia a dia. Então, por isso, nós tivemos essa intenção de fazer esse contraponto entre os caminhos possíveis, imaginando na prática. Então, do conhecimento de todos nós, que acompanhamos, que observamos a vida, a nossa vida, o nosso dia a dia e tudo que está à nossa volta, e identificamos com clareza que vive-se hoje a época do ter e do poder, extremamente valorizados, do exibir-se e do desfrutar, consumismo exacerbado. Hoje vivemos um período, uma época em que o materialismo tem sido o modus de vida
de muitas pessoas, e como eles estão na vitrine, estão visíveis, claramente visíveis, acabamos por concluir muitas vezes que são a grande maioria, porque poderemos estar enganados, mas fazem barulho. Sem a consequência da harmonia interior e do enriquecimento espiritual. Essa é uma realidade. Esse é um momento importante de se observar, de se analisar esse comportamento, os valores invertidos. Percebemos com muita clareza muito valor invertido. Supervalorização daquilo que é totalmente impermanente, que não tem permanência, que não tem durabilidade, que é instantâneo muitas vezes e que muda de mãos facilmente, mas que tem deslumbrado muitos de nós. Nós observamos também, e até pela literatura espírita que nos informa, que a Terra se encontra envolvida por uma densa névoa de natureza vibratória pairando sobre a sociedade atual, produzindo um tóxico entorpecente, estimulando a ganância, a vaidade, o individualismo e a indiferença. Como se estivéssemos hipnotizados, vivendo uma realidade do eu, do egocentrismo, que tudo gira em torno de mim própria. Como se isso fosse o que de mais importante existisse. E muitos se apresentam dessa maneira mesmo, hipnotizados, como que magnetizados por essa influência perturbadora do ter e do poder, à custa da miséria, do sofrimento, das dores, das perdas intensas. Vivemos essa realidade. Esse comportamento tem provocado um vazio existencial nessa massa hipnotizada. Tem provocado um vazio existencial. A perda do sentido da vida, nós sabemos, que é a causa das depressões profundas, das tristezas, das angústias, das aflições, das ansiedades, da melancolia, de tantas doenças emocionais que acabam por somatizar e nós nos sentimos adoecidos. Poderíamos dizer até que muitos perdemos o endereço de Deus. De tão distraídos que nos encontramos, de tão hipnotizados muitas vezes, poderíamos entender que muitos perdemos o endereço de Deus. Em contraponto a essa realidade, haveremos de lutar pela conquista da nossa paz, invertendo essa situação, colocando o nosso foco, as nossas ideias, o nosso pensar, o nosso desejo e a nossa vontade na conquista da paz. A conquista da paz. Tem em mente que toda conquista autoiluminativa é realizada com tenacidade e amor, confiança e dedicação. Às vezes a gente pensa assim, mas isso dá trabalho. Também a outra escolha dá muito trabalho. Gera desgaste, gera doença, gera tristeza, gera perda de tempo, gera uma série de consequências. A conquista da paz dá trabalho,
porque exigirá de nós um esforço para discernir e entender o que é melhor para nós, o que eu desejo verdadeiramente, porque o que me faz feliz, o que me faz verdadeiramente feliz é estar em paz. Porque tudo isso que essa massa busca não gera paz, não gera felicidade. Gera uma satisfação momentânea. Tão logo passe o efeito daquela experiência, retornamos àquele estado de angústia, de falta, de ansiedade, de vazio, de busca, sem pensar em que buscamos. O que buscamos verdadeiramente é a paz, porque nós estamos sedentos de paz, nós estamos sedentos de bem-estar interior, de equilíbrio, nós estamos sedentos dessa paz interior, que as coisas não atendem. As coisas geram conforto. As coisas deverão ser meio, nunca fim. Tudo o que é possível angariar para o nosso bem-estar físico, emocional, deverá servir como meio, não como finalidade. A finalidade é a paz, é o bem-estar interior. E esse estado de paz, poderemos afirmar que, num lar onde alguém logra a paz, toda a família se faz beneficiária desse equilíbrio da paz. Quando em uma rua existe uma família pacificada, o reflexo estende-se pelos vizinhos. Uma rua onde existe valorização da vida, amplia-se pelo bairro, pela cidade, pela região e pelo mundo, pelo mesmo mecanismo que nós nos referimos anteriormente, em que a Terra hoje encontra-se envolvida por uma nuvem de vibrações que nos anestesiam e nos fazem permanecer no individualismo e na indiferença, esse mesmo mecanismo que alimenta essa psicosfera do planeta, da mesma forma poderemos reconstruir a psicosfera do planeta com essa atitude pacífica, com essa atitude de busca pelos valores reais da vida. Porque o que cria essa psicosfera é o nosso pensamento envolvido pelos nossos sentimentos. É o que dá qualidade para essa psicosfera que envolve o planeta. Então, da mesma forma que ela se encontra hoje adoecida, poderemos restaurar essa psicosfera pela mudança do nosso pensar, dando uma qualidade diferente para ela. E esse estado de paz nos permite enxergar as flores do caminho. Porque nós sairemos dessa anestesia da tristeza, do tormento. Porque mudamos o foco, mudamos o patamar, mudamos a vibração, mudamos a qualidade. Porque a primeira psicosfera que altera é a nossa, é a própria. E aí a minha que alterou, a sua que alterou, a do outro que alterou, nesse conjunto altera a psicosfera da família, da rua, do bairro, da cidade, do estado, do país e do mundo por fim. Nós temos a capacidade de realizar essa transformação. Os divertimentos que nos atraem. Uma reflexão importante aqui, porque é um fenômeno da modernidade, da atualidade. Os recursos da ciência ensejaram o acesso a muitas tecnologias
que diminuíram as distâncias, detalhe, ao tempo em que distanciaram. É um fenômeno fantástico esse. Porque nós temos a ilusão com relação aos relacionamentos que esse fenômeno nos aproximaram. Ao tempo em que aparentemente sim, nos distanciaram. Essa mesma tecnologia abriu espaços para horas de diversões e distrações. Perdemos a noção do tempo, de tão atraente que é. Perdemos a noção do tempo. Esses divertimentos, alguns ingênuos e agradáveis, vão se transformando em necessidades viciosas, nos desconectando da realidade. A busca pelo novo e informações rápidas, fragmentadas, múltiplas, com uma velocidade absolutamente impossível que acompanhemos em profundidade. Alteram a capacidade do nosso raciocínio, da nossa atenção e da nossa possibilidade de reflexão. Aqueles de nós que nos vinculamos em demasia a esse mecanismo, esse recurso de suposta proximidade, nos encontramos com déficit de atenção, porque gera um frenesi cerebral, mental, gera uma aceleração, que nós aí temos dificuldade de observar com mais calma, com mais serenidade, observar as pessoas, porque estamos acelerados. E isso impacta a nossa natureza física. Nós ficamos verdadeiramente acelerados em função desse frenesi dos recursos tecnológicos. Espíritos desencarnados estimulam, apoiam e somam-se a esse processo, tornando-o muito mais danoso nesse universo de que tudo vale, de que tudo está totalmente à disposição para qualquer pessoa, de qualquer idade. A necessidade premente da libertação da máquina mágica, para voltar-se à vida emocional, ao contato pessoal, à convivência humana e real. É interessante observar que as pessoas que criam a dependência da máquina mágica, ela tem muita dificuldade de conversar no olho a olho, porque está desconectada da emoção, do sentir, do calor humano, da emoção, da convivência, do olhar, da troca. Porque na convivência nós trocamos fluidos, energia. E nessa relação fria, não há troca. Nos sentimos vazios, descompensados. E isso nos faz adoecer. É muito importante atentar para esses mecanismos de fugas emocionais, porque às vezes é mais fácil nos relacionarmos dessa forma, porque tudo parece tão mais bonito, colorido, simples, fácil, perfeito. E aí temos uma dificuldade muito grande de lidar com a realidade, que nem tudo é tão bonito, nem fácil, nem simples. É muito mais desafiador. Então eu vou partir para aquele ambiente tecnológico, porque é mais fácil manipular. Porque a hora que eu canso, eu desligo. Eu mudo o site. Eu faço isso ou aquilo. No dia a dia, não. Na convivência do dia a dia, não. Então, é muito importante estarmos atentos às questões
das fugas psicológicas. Rejubila-te, distrai-te, quanto possível, mas não adies os teus deveres espirituais a pretexto nenhum. Então, quando pensamos nas diversões, elas são necessárias. Carecemos, mas elas não podem, não devem estar acima dos nossos deveres com relação ao nosso desenvolvimento, ao nosso aprimoramento, porque é por isso que a gente está aqui, não é por outro motivo. Reorganiza os teus programas mentais, a fim de que as tuas possibilidades intelectivas estejam conectadas a fontes generosas de sabedoria, de amor transcendente, que alimentam o ser espiritual que somos. Somos seres espirituais, somos seres imortais, habitando um corpo. Então, essa é a nossa realidade. Não há por que fugir dela. A nossa realidade é essa. A primavera simboliza a bênção da natureza, prodigalizando estesia e equilíbrio em toda parte, inclusive no aparente caos. Nesse aparente caos. Necessitamos de equilíbrio emocional e de silêncio interior. Nós carecemos, porque quando nós nos colocamos nesse frenesi, como já observamos, nós ficamos intimamente sem rumo, sem norte, em desequilíbrio muitas vezes. E nós carecemos desse equilíbrio, a fim desse silêncio interior, a fim de alcançarmos um estado de paz. A oração, fazendo o contraponto, é um recurso que, em hipótese alguma, poderemos abrir mão nesse mundo de provas e expiações. É o mais excelente recurso que o Pai, Criador, bondoso, misericordioso, nos disponibiliza, porque é através da oração que se faz esse sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para nutrir a alma. Até agora falamos do nutrir as paixões, de nutrir a emoção, de nutrir o corpo, de nutrir a sensualidade. Agora falamos de nutrir a alma. Energia poderosa restabelece o ânimo do orante, enquanto este procura sintonizar emocionalmente com as fontes geradoras da vida. E aí há flores no caminho. Aí há escolha. Aí há flores no caminho, porque gera paz, gera alegria verdadeira, gera felicidade. Vínculo de segurança para a preservação da lucidez mental nos objetivos elevados, faculta harmonia e júbilo no percurso existencial. Ela nos coloca num patamar de equilíbrio, diante de tantos desafios que a vida proporciona para todos nós. Que esse contexto da vida que temos à nossa volta proporciona para todos nós. Para que eu passe bem por essa realidade no plano físico da atualidade, eu preciso estar resguardado, em paz íntima. E a oração é esse recurso que estabelece esse canal de inspiração, onde os nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião, nossos familiares, que se mantiveram na dimensão espiritual quando aqui aportamos, ou que já retornaram. É através deste canal, iluminado pela prece, pela oração, que estabelecemos essa conexão natural
entre os dois planos da vida. A convivência social constitui na Terra um desafio dos mais significativos em razão da sua complexidade. Conviver é um tremendo de um desafio. Conviver, de qualquer forma, todos nós convivemos. Agora, conviver bem é um tremendo desafio. Cada criatura humana é um universo de experiências especiais, porque ninguém tem igual. Ninguém tem igual. Em face do seu estágio evolutivo e das possibilidades de crescimento que se lhe tornam possíveis. Atraídos ou recusados uns pelos outros, os indivíduos tornam-se simpáticos ou não, pelas ondas vibratórias que os atraem ou repelem, pela afinidade. Então, aí a gente vê, nesse conjunto de humanos que convivemos, onde não tem nenhum igual ao outro, mas que existem pontos de identidade que nos aproximam, e esses pontos de identificação poderá ser positivos ou não, porque o amor nos vincula, o ódio também. Então, esses pontos de identidade nos atraem ou nos repelem. Com muitas exceções, não iremos generalizar, o amor entre as criaturas humanas ainda está assinalado por interesses ocultos, embora os disfarces variados com que se apresentam. Aqui é o X da questão. O X da questão é que nós ainda não sabemos verdadeiramente amar. O nosso sentimento ainda está corrompido pelos nossos interesses, de uma forma ou de outra. Nós ainda não aprendemos a amar sem esperar retribuição. Nós ainda alimentamos a ideia de que eu preciso ser retribuído no meu sentimento, então ele ainda não é verdadeiro. E afetos negociados não têm legitimidade, traz dor e dificuldade e conflito. Esse é um aspecto, esse é um caminho. Mas temos outro caminho. Desperta para o amor verdadeiro, aquele que ilumina a noite dos sentimentos e alarga a vereda por onde seguem os aflitos. Desce do pedestal imaginário em que te encontras e passa a caminhar com aqueles que vivem em solidão e te olham com desejo intenso de estar contigo, pelo menos um momento. Investe neles, esses que também anelam pelo amor e não têm tido oportunidade sequer de receber uma cota de amizade. Nós temos uma página em branco e nós fixamos naquele pontinho, porque é aquele amor que eu quero. É um amor egoísta, porque o amor que o Cristo ensinou haverá de ser com relação a todos. Não falamos das paixões que nos atraem para atendimento de outras necessidades. Falamos do amor universal pregado pelo Cristo. Esse amor realiza integralmente, porque é o amor que não espera a retribuição. Os relacionamentos humanos são imperiosa necessidade de viver em harmonia com si mesmo. O próximo somos nós do outro lado. O próximo somos nós do outro lado. Necessitamos uns dos outros, verdadeiramente. E esse sentimento, ele não pode e não deve ser seletivo. Porque quando nós selecionamos apenas aqueles que amarei, nós ficamos apequenados diante dessa grandeza que representa esse sentimento maior. Indubitavelmente,
a humanidade em conjunto tem crescido. E embora os dias tormentosos que se enfrentam, nunca houve tanto amor na terra. As flores do caminho. Como hoje, que se expressa por intermédio do respeito à natureza, às suas criaturas, a solidariedade nos momentos difíceis, as lutas culturais em favor de leis mais justas e governos menos arbitrários. Existe uma consciência voltada para a mudança. Existe uma predisposição, uma vontade, uma força dirigida para esse foco. Em muitos lugares já se respira o clima da esperança e bondade. Há uma estação para tudo. Esta é a lei da natureza. Com paciência, tomam-se melhores decisões. É mais um recurso. É o reconhecimento de que existem muitas flores pelo caminho, promovendo as necessárias mudanças entre nós. E que a paciência diante dos desafios nos auxiliam a tomar melhores decisões, fazermos escolhas melhores, optarmos por caminhos mais suaves. No calendário divino não existe pressa, mas existe ritmo das leis de equilíbrio, para que cada acontecimento suceda no instante próprio. Não há pressa. O movimento não é apressado, mas é organizado, é ritmado e é equilibrado. A Terra vive nesse ritmo a fase da transição, da transformação. Será uma escolha nossa. Que mundo queremos habitar? Será uma escolha nossa. Diante dos valores de rápida permanência, transitórios, e aqueles que fazem parte da vida eterna, não vaciles quando estiveres de eleger entre algo que é impermanente, transitório, fugaz, muda de mão, vai para aqui, vai para lá, e algo que é definitivo, que é uma riqueza da alma, que levarei comigo, que fará diferença, porque me fará feliz e apaziguado. O que eu quero? Que escolha farei? Sinceramente, refletindo, discernindo, que escolha farei? Aqui é uma passagem com o Cristo. Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. As duas irmãs receberam o Cristo em seu ambiente doméstico, e enquanto ele falava, ele observa a agitação de Marta, enquanto Maria estava atenta na sua fala, nas flores do caminho. Aí ele diz: Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Contudo, pouco se faz necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Há 2000 anos, ele nos ensina a fazer escolhas felizes. E ainda ele nos diz, no mesmo capítulo, o Consolador. E para finalizar a nossa fala, queremos fazer essa conclusão ligando os fatos. Ele nos diz: vossas almas, porém, não estão esquecidas, e ele é o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então ele, o Cristo, que é o nosso guia, o nosso modelo mais perfeito que passou pela terra, vela por nós. Nos apoiará
nas nossas felizes decisões. Ele é o terapeuta inconfundível, o amigo, o irmão, o guia, o condutor. Ele é o Espírito puro que tem por missão nos conduzir ao nosso objetivo final. Ele é o mestre, ele é o professor, ele é o educador, ele é o médico das almas. Então, agradecidos a ele, acima de tudo, e a todos que aqui estão, a espiritualidade que nos assiste, que nos inspira, que nos conduzem, a nossa gratidão e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.